de falar em comunicação em tempo de eleição, de voto. E nessa eleição, o voto vai ser muito mais suado, vai ser buscado pela internet, pelo celular e a comunicação dos candidatos. Eu vou conversar com o mestre Reinaldo Polito, muitos livros editados, um expert na comunicação, para saber, né, os detalhes, como usar bem o celular e as ferramentas em tempo de eleição. Tudo bem, Polito? Prazer em recebê-lo. Tudo bem, Zanello. Sempre uma grande alegria falar com você. Bom, e aí? Os políticos têm que fazer o que com o celular, além de botar na frente para alô, meu povo, vote em mim. E o pior, Zanello, é que muitos deles não têm traquejo em falar com a câmera. Então as pessoas falam, não sabem olhar para o visor, tem problema com iluminação, tem problema com som, ou seja, eles não sabem explorar de forma conveniente esse recurso de comunicação. E quando se apresentam, normalmente falam de uma forma muito artificial. Alguns querem fazer diante do celular um comício como se estivesse em praça pública lá em Garça, né? Em cima do caminhão, falando com aquela multidão. Isso não dá certo, porque esse artificialismo acaba afastando muito o eleitor. Um comício político era um evento, independentemente de quem estivesse falando ou não, as pessoas aproveitavam aquele momento para uma reunião, para bater papo. É como se fosse um footing ali na cidade. E hoje a história mudou bastante, é muito difícil você encontrar essas aglomerações, e com a pandemia praticamente isso desapareceu. Nas cidades pequenas, o que existe é o corpo a corpo, né, Zanello? A pessoa vai praticamente de casa em casa, conversando com o eleitor, tentando conquistar o voto a partir dali. É mais ou menos como o voto distrital que todos estão querendo. Porque se ele não trabalhou bem, se ele não cumpriu as propostas que fez nas últimas eleições, a população sabe disso, porque conhece pessoalmente o candidato. Nas cidades maiores, aí vão depender mesmo principalmente do celular, como fez o Bolsonaro para fazer a sua campanha. Muito bem, Polito. Então vamos enumerar aqui, se você quiser, alguns erros, ou se quiser, acertos, ao mandar mensagem para o eleitor pelas redes sociais com o celular. O primeiro erro, e já vem em seguida o acerto, é falar com artificialismo, porque ele precisa falar com muita naturalidade. A dica que eu dou sempre para os meus alunos candidatos é que falem com os eleitores com a mesma naturalidade, como se estivessem conversando de uma maneira animada com as pessoas da família ou com os amigos mais próximos. Porque quando ele consegue falar com os eleitores como se estivesse conversando com essas pessoas mais próximas, vai transformar aquele grupo de pessoas num grupo de amigos. É evidente que a recepção, a receptividade passa a ser melhor. Mas alguns acham que falar com naturalidade é falar sem postura, falar baixo, ter problemas de dicção, pronunciar mal as palavras. Não, isso é defeito de comunicação. A pessoa deve ser natural, mas ela precisa zelar pela boa comunicação. Tomar muito cuidado para não truncar as frases, ter começo, meio e fim. Você que entrevistou pessoas a vida inteira sabe muito bem disso. A pessoa começa com o raciocínio, quando você pensa que ela vai desenvolver a linha de argumentação, ela encerra. No momento de encerrar, ela volta a argumentar. Se ela fica perdida com isso, você imagina o eleitor, então. É preciso falar com um volume de voz que demonstre interesse, envolvimento, disposição sobre aquilo que está sendo transmitido. Porque se fala sem vida, com aquela fala morna, ora, como é que ele pode envolver o eleitor se ele mesmo não demonstra interesse pelo assunto que está transmitindo? O Quintiliano, nas instituições oratórias, tem uma frase belíssima. Ele diz assim: como é que eu posso convencer um juiz da minha dor se ele percebe que eu choro com os olhos enxutos? Então, é preciso ter essa naturalidade, mas também esse envolvimento e essa disposição. Demonstrar conhecimento sobre todos os problemas. E mais, tem um leque de problemas, Zanello. Um grande defeito do político
às vezes, falar que vai dar a solução para um determinado problema para o público é errado. Por exemplo, ele vai lá no centro da cidade, vai falar em água encanada, vai falar em esgoto. Isso não é problema do centro da cidade, isso é problema da periferia. No centro, ele vai falar de trânsito. Por exemplo, imagina o trânsito em Garça, como é que deve estar horroroso hoje em dia, né? Ele tem que falar em segurança. Se ele vai falar para o jovem que está saindo da faculdade, por exemplo, não adianta falar em educação. Ele tem que falar do mercado de trabalho, porque é isso que vai interessar ao jovem que está com o diploma na mão e procurando uma porta para ingressar com os conhecimentos que adquiriu. São conceitos básicos de comunicação. Os políticos mais experientes têm consciência disso, mas normalmente aqueles que estão iniciando, e que são muitos, acabam errando, pecando com esses princípios básicos de comunicação. E mesmo esses mais experientes, Polito, ainda usam, a gente ainda vê, alguns slogans que eu não sei se hoje são pecados ou significam forma para conquistar voto. Eu prometo, venho aqui e vou resolver. Nós vamos cuidar desse rio. Nós vamos, eu prometo levantar casa. Isso funciona na comunicação? É preciso verificar antes se os eleitores têm consciência dos problemas existentes. O que falta normalmente é uma preparação adequada. O orador ele precisa instruir o ouvinte de tal forma que ele possa receber com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, com muito mais conforto, a mensagem que ele vai transmitir. Então, se ele pretende dar a solução a um determinado problema, antes de falar na solução, ele precisa dar uma explicação da existência do problema. Quando o eleitor toma consciência de que aquele problema existe, de que é uma carência que existe naquele bairro, naquela cidade, na sua situação, quando ele der a solução, ele vai entender com muito mais facilidade. Se depois de levantar o problema, apresentar a solução, ele disser que promete que vai agir para que aquela solução seja conquistada, aí ele pode acertar. O que não pode é começar a falar, eu prometo, antes de percorrer esse caminho todo. Para fechar, Reinaldo Polito, você acha que o telefone pode eleger ou derrubar candidato eleito? Pode eleger ou derrubar, sem dúvida nenhuma, porque eu tenho recebido, eu não vou dizer nome por uma questão de ética, viu, Zanella, mas, por exemplo, eu recebi um que já foi presidente do Senado, foi governador no seu estado, foi deputado várias vezes. Ele disse o seguinte: está chegando um eleitorado novo aí, político, que não me conhece, e se eu não tiver um contato adequado com ele, eu não vou conseguir conquistar o voto, eu preciso informar. E ele teria que fazer isso pelo telefone, ele teria que usar o celular, ele teria que utilizar um meio com o qual talvez ele não estivesse tão acostumado. E se não fizesse isso direito, poderia mesmo perder o voto e perder a eleição. Ô, Zanella, você permite só fazer um merchan rapidinho? Claro. Eu lancei o curso Oratória Política para Campanhas Vencedoras. Tudo que o político quiser saber está nesse curso, muito rápido, está lá no meu Instagram, @Polito. Tem todas as informações e como ele pode fazer rapidamente esse curso. Muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos deixar em tela aí. Repita, por favor, Polito. @Polito. Oratória Política para Campanhas Vencedoras. Legal. Foi um enorme prazer recebê-lo aqui na Rádio Sonho. Um grande abraço. Muito obrigado, Zanella. Espero voltar outras vezes aqui, sempre com muita saudade de você. Um abraço, querido. É recíproco. Obrigado.